Agora vamos para uma outra questão do nosso amigo Joelson Avelino, que diz: boa noite, me ajude. Estou com uma LG onde ativei a placa e deu os 12 volts e acendeu os LEDs. Chega a 3.5 no transistor, mas ao ligar no botão não liga e o power on não recebe os 3.5 volts. Próximo a sair da power on tem 2 transistores e um deles está bipando na base para o coletor e coletor para a base. Muito bem, já gostei aqui do procedimento, né, da fonte. Isso é tentar isolar o problema o máximo possível. E constatou, né, que o problema não está na placa-fonte, porque armaste a placa, ela liberou as tensões todas, inclusive acionou ali as LEDs. Porém, ao conectar com a placa principal, não tem desenvolvimento lá no standby, né, que é o LED do standby. Muito bem. Isso aqui não tem. Ok, não temos aqui o standby, só para um exemplo. Ok, o standby aparece mais ou menos dessa forma, onde temos os teclados, temos o sensor aqui, temos o LED de standby e esse cabo conectado na respectiva placa. Ok, vamos usar essa placa aqui como referência, né? Embora aqui é diferente. Então, nosso amigo aqui diz que armou a placa-fonte, liberou as tensões, ao conectar com a placa principal, não liga o LED standby e ele detectou um transistor que está bipando de coletor à base. É claro que esses transistores, vamos lá supor que sejam esses daqui. Ó, esses daqui, nessa zona aqui, temos esses transistores. Os dois estão proibidos de medir o curto, não podem bipar de coletor à base, né, de base ao emissor e vice-versa, porque não são diodos, não pode medir dessa forma. Meu amigo encontrou o seu problema aí e é simplesmente substituir isso que está em curto e esperarmos que seja simplesmente isso que está causando esse embaraço, porque em alguns casos o curto às vezes parte do processador principal e se formos a detectar esse problema aí será mesmo complicado. Em outros casos também podemos encontrar o curto nos capacitores cerâmicos, que são esses capacitores acastanhados. Esses, se medir o curto, é só extrair o mesmo para fora e testar ele estando fora do circuito. E verificar a área perto dos transistores onde teria encontrado o curto para verificar se o mesmo permanece ou não. Gravar aqui hoje não está nada fácil, está soprando aqui a poeira, estou no ar livre. E o mesmo também podemos encontrar em umas placas assim, né? Creio que aí é uma placa separada, né? Uma placa única. Aqui também é a mesma coisa. O cabo de sensor a gente conecta justamente nessa área aqui, porém temos alguns capacitores cerâmicos que não podem medir o curto, também temos alguns transistores que não podem medir o curto. Já que encontrou de cara o que está bipando, é só isolar, isso é, retirar para fora e testar ele fora. Se continuar a bipar, troque-o por outro e o problema estará completamente resolvido. Muito bem, vamos lá, passar para uma outra questão. Temos a questão, minha TV multilaser. Eu ainda não vi essa televisão, ainda não peguei. O modelo está aí, está com a tela negativa. Tela negativa, ok? Não sei se isso foi de repente ou se terias trocado a placa. Mas caso tenha sido uma avaria repentina, uma coisa de repente, é só abrir a mesma e limpar
a fita, né, ou a flat, que sai da placa principal para a régua Vicon, caso a televisão use apenas a régua Vicon, ou para a placa Ticom, caso a TV ela use uma placa Ticom, né? Placa Ticom é essa plaquinha aqui. Então, vais limpar usando o álcool isopropílico. Deixa aqui ver se tem aqui um exemplar de um cabo. Então, temos aqui um cabo, que é o flat. Então, vais limpar com, pode ser um papel higiênico com o algodão embebedido de um álcool isopropílico. Então, vais limpar de baixo para cima. Não limpa de cima para baixo, senão vai estragar aqui os terminais, né? São os filamentos. Então, limpa de baixo, ou melhor, de baixo para cima, assim. Então, vais limpando, limpando, limpando e volta a conectar o cabo. Caso não resulte, substitua o cabo por outro. Fazendo isso, a maior parte das vezes o problema é resolvido. Também poderás limpar aquelas flats que saem da placa Ticon para a tela. Faça uma limpeza com álcool, usando a mesma forma, né, para não estragar aqui os terminais. O problema será resolvido. Se for já fazer isso e não resolver, verifica a massa, se a massa está lá completa. Isso é, o GND se está chegando na placa Ticon e na régua Vicon. Então, verifica se está chegando lá sem nenhum problema. Se for já fazer tudo isso e não resultar, aí terá que investigar. Em algumas réguas Vicons, isso já na régua Vicon, tem um circuito chamado S15. Então, esse circuito aí chamado S15 também tem esse problema de causar esse embaraço, né? Ele esquenta e causa esse embaraço aí, logo ligar a televisão. E algumas TVs que levam a placa Ticon, assim como a régua Vicon, pode ser um resistor alterado ou um capacitor com problema. Então, também pode causar esse tipo aí de problema. Vamos para uma outra questão. Olá, professor João e os inscritos, parabéns pelo ótimo trabalho. Isso que é realmente um concerto. Obrigado por mais essa aula. Professor, faz um vídeo falando quando uma TV Philips liga sem imagem, mesmo soltando o flat de um lado, não aparece os caracteres. Muito bem. Vou usar ainda a mesma, o mesmo fio de pensamento que demos aqui há pouco tempo, de uma placa, uma placa Vicon ou uma placa Ticon. Primeira coisa que vais fazer, pois aí retiraste as flats, mas mesmo assim a televisão ela não tem imagem, não está exibindo nada aí na tela, né? Não há nada. Ela só aciona as LEDs e só apresenta o áudio, pode emitir o áudio, mas não tem lá a imagem. Primeiro passo, verifica se chega uns 12 volts, porque essa tensão é a chave, né? Algumas placas já vem ali VCC, né? Essa tensão é de 12 volts, na sua maioria, né? Que ativa as tensões remanescentes aqui na placa Ticon ou na régua Vicon. Então, toda a placa Ticon, assim como régua Vicon, tem um fusível que pode aparecer nesse formato de um fusistor, né? Que tem aqui, como se fosse uma resistência, vem lá o zero. Em algumas placas já aparece mesmo um fusível SMD. Então, verifica se há continuidade nesse fusistor. Caso tenha, vais verificar as tensões de VGL, tensão de VGH, tensão de VDD,
essas tensões devem estar presentes. Se essas tensões não estiverem presentes, a placa TICON está com algum problema. E é claro que também podes verificar se tem aquele sinal de LVDS também partindo da placa principal para a TICON, que são aquelas tensões bastante inferiores. Tensões de 1.5 volts, tensão de 0.7, tensão de 0.77, tensão de 0.65, são essas tensões LVDS, né? Valor baixo. Então, a placa principal tem essa obrigação de, para além de mandar os 12 volts, mandar essas tensões de LVDS para o funcionamento da placa TICON. Então, verifica esse sinal, verifica essas tensões aqui maiorzinhas, normalmente já vem escrito VDD e tem também ali o ponto. Por exemplo, essa placa que eu tenho aqui na minha mão, por não ser possível aí verificar, mas já vem aqui escrito aqui, por exemplo, aqui temos VGH. Então, justamente aqui, com o negativo da ponta, no chassi ou aqui, no chassi da própria placa TICON, eu vou colocar a referência. E o positivo, eu vou colocar justamente nesse ponto aqui que o fabricante deixou para eu colocar multímetro e verificar se temos essa tensão aqui de VGH. O outro ponto é esse aqui, onde tem aqui a sigla VGL. Então eu vou colocar aqui para verificar se teremos essa tensão aqui presente ou não. E assim adiante. Então teremos que encontrar essas tensões todas para o funcionamento da placa. No caso dessas todas tensões estiverem em funcionamento, ou se estiverem presentes, não sei ainda na Philips, mas na Samsung tem alguns casos em que a tela, algumas telas da Samsung que não aceitam isso de isolar, enquanto que o problema poderia ser resolvido isolando a tela, né, isolando a flat. Mas só que ao retirar, ela não aceita liberar um dos lados, né? Ela só funciona quando as duas flats estiverem conectadas em simultâneo. Então, se essas tensões todas estiverem presentes, você vai isolar mesmo assim. Vai levar uma fita e vai colocando, pode começar do lado direito, vai colocando, do lado esquerdo também. Então, se tiver de fato um problema, ela vai liberar. Espero ter ajudado. Estou a entregar aqui informações, né, conteúdos de ouro. Só para quem está mesmo iniciando aqui, reconhece o valor e a importância dessas informações que estamos aqui a transmitir. Lembrar que quando eu comecei a eletrônica, eu não tive esse privilégio, eu tive que aprender no início sozinho, descobrindo cada coisa. Exato, então não se esquece, se estiver a gostar, né, de se inscrever aí, ativar o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Também pode colocar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua questão e também informar o que está achando desses vídeos aqui. E desde já vamos passar para uma outra questão de Antônio Marinho, meu amigo Antônio. Exato, ele diz: essa substituição de capacitores que é de 25 volts por 1000, aí coloca um de 35 volts. Beleza. Aí depois futuramente dá defeito nos mesmos. Aí chega em uma outra assistência e o próximo técnico coloca de 50 volts. E assim futuramente alguém vai ter o problema. Nesse sentido de terem aumentado os capacitores, ou as capacidades de tensão dos capacitores. Ok? Quis dizer capacitores. É assim, meu amigo Antônio, é por isso que a gente dá aqui a prática, ali, mexemos ali, aqui, mas também a teoria é muito importante. É por isso que às vezes me preocupa um pouquinho, né? Dedico algum tempinho para dar a teoria, principalmente lá no nosso curso de eletrônica básica. Para quem ainda não fez eletrônica básica comigo, estamos quase para terminar lá as gravações e fechar o curso. Aliás, de terminar o curso, não fechar mesmo, por estar sempre lá disponível.
Também vamos deixar aqui na descrição o link para fazer a compra desse curso de eletrônica básica, que é bastante divertido. Tem lá uma parte de teoria onde explicamos tudo e também tem a parte prática dos componentes, tudo mais que a gente está tratando lá. Então, vou deixar na descrição, caso o meu amigo que está a acompanhar esses vídeos precise aprofundar mais, ter noção também da teoria, ter domínio dos componentes, tudo isso tratamos lá no curso de eletrônica básica para os iniciantes do zero absoluto. Exato. Para responder aqui a questão do nosso amigo aqui, em primeiro lugar, antes de fazer substituição de algum componente na placa, eu tenho que conhecer esse tipo de componente. Que componente é este? Aonde que ele opera? Qual é a função desse componente naquela zona? E já que é um capacitor, qual é a tensão predominante naquele ponto ali? E repare que nesse vídeo aí, onde estava a fazer a substituição, já temos uma facilitação. Qual é a facilitação, professor? Temos aí um quadro, onde já vem ali a descrição das tensões que são liberadas pela placa-fonte. Então, vimos ali que a placa libera uma tensão de 12 volts. Então, tem lá capacitor de filtro de 25 volts. Agora, se o técnico, né, pode ser na segunda, terceira ou na quarta assistência que a televisão vai visitar, então o técnico deve estar capacitado, deve conhecer a eletrônica, de tal maneira que vai ter que saber qual era o capacitor original que estava lá. Então, se opera uma tensão de 12 volts, eu sei que na maioria o capacitor é de 25 volts. Então, se eu for ver a placa e ver que a placa ela foi mexida, que tem estanho e tudo mais, eu já sei que essa placa ela sofreu uma alteração, uma reparação, ela foi consertada. Então, ao ver aqui o capacitor mexido, né, já vou saber que esse capacitor foi trocado. E já que opera uma tensão de 12 volts e o capacitor é maior, o técnico alterou o valor do capacitor. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é dizer que por mais que ele coloque capacitor de 50 volts, capacitores de 63 volts, capacitor de 100 volts, também não haveria problema nenhum caso respeite a capacitância dos capacitores. Em nenhum momento deve alterar de uma forma negativa, isso é, se é capacitor de 1000 volts, não se pode colocar capacitores com capacitância menor. Também não se pode colocar capacitores com uma capacitância tão elevadíssima. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Posso colocar capacitor de 100 volts? Sim, posso colocar capacitor de 100 volts. São 3 capacitores, coloca 3 capacitores. Tem um problema. Só irias colocar um capacitor no lugar de 3 capacitores se for um capacitor de 3000 microfarad. Vou explicar em 500 para depois retornar e fechar essa questão. 3 capacitores de 25 volts por 1000 microfarad, a tensão ela permanece a mesma. Em 3 capacitores vamos achar a mesma tensão de 12 volts. Ali adiciona-se o valor das capacitâncias. Já que são 3 capacitores de 1000 microfarad cada, então, resumindo, temos uma capacitância de 3000 microfarad. Então, se eu não tiver 3 capacitores, portanto, tiver um capacitor de 3000 microfarad por 25 volts ou por 50 volts, eu posso colocar apenas um capacitor e a placa ela vai funcionar sem nenhum problema. Segundo, ao alterar o valor da tensão do capacitor, você não vai mexer com a tensão de saída aqui na placa. Porque o capacitor ele só armazena a tensão que é fornecido pela fonte. E não tem a capacidade de aumentar a tensão quando o capacitor for de um valor maior, isso em tensão.
Isso não acontece em nenhuma circunstância. Então, espero que tenha entendido aqui melhor essa minha explicação. Caso não, os técnicos que estão aqui a acompanhar também vão deixando aqui embaixo seu parecer. As tantas, o professor também pode estar errado. Acontece, né? Falhar. Nós somos conhecedores, né? De tudo não, né? Estamos aprendendo a cada dia. Vamos lá. Outra questão. Olá, adoro seus vídeos muito técnicos. Tenho essa mesma placa que tem um problema. A parte de alta tensão está funcionando, mas a baixa tensão está dando curto. Removo os componentes e na placa dá um curto e fora dela estão bons. Alguma sugestão? Meu amigo, yes, tenho sugestão, meu amigo Miguel. Amigo Miguel, temos sim uma sugestão para si. Ok. Dentro estão medindo curto, fora estão bons. São componentes. Ele diz que a parte primária está ok. Qual é a parte primária? É a parte onde entra a tensão maior. Essa zona daqui, né? Aqui tem tensão e tudo mais, está funcionando bem. Só que ele não tem tensão na saída porque a secundária, que é essa parte, está em curto. Está bipando quando ele mede com o multímetro na escala aqui de escala de continuidade, ao medir os componentes, ele encontra esse cenário aqui. Ó. Isso aqui. Muito bem. Então, quando ele mede o componente, ele encontra esse cenário. Vamos lá, ausentar este daqui. Exato, esse é o problema dele. Mediu aqui os diodos, já encontrou. Quando ele extrai o diodo para fora, o diodo está bom. Ele encontra outro componente dentro da placa e fora está bom. Exato. Ele fica aí sem saber mais o que fazer, porque fora os componentes estão bons, dentro não estão bons. Meu amigo Miguel, o que você deve fazer aí é procurar os componentes que estão ou que têm a maior probabilidade de biparem quando for a queimar. Também temos um vídeo que fala acerca disso, vou deixar aqui na descrição, né? Aí para poder acompanhar esse vídeo dos componentes que têm a tendência de entrar em curto ou queimar. Então são esses que deves começar por eles. Esses componentes que têm essa mania de biparem ao queimar. E são eles: transistores, MOSFETs, capacitores, e capacitores não muito, né? Não muito. Os capacitores podem ficar por último, né? Capacitores eletrolíticos, nesse caso, capacitores de SMDs também, aqueles cerâmicos, mas esses ficam por último. Primeiro, transistores, MOSFETs, diodos e, por último, os capacitores. Vais verificar. Só que aí tens que ser esperto, meu amigo. Por quê? A maior parte dos componentes estão aí, principalmente os diodos, eles estão em paralelo. Isso na secundária. Estão em paralelo. E tem outro caso. Tem diodos duplos. Mas antes de chegar nos duplos, vamos lá terminar os simples. Por exemplo, esses dois aqui estão em paralelo. Este aqui ele vai bipar quando este aqui queimar. E quando esse aqui queima, esse aqui também vai bipar. Então logo os dois vão bipar, por mais que seja apenas um queimado. Então você apenas retira um terminal, caso não queira retirar completamente o componente para fora. Então você levanta aqui uma perninha e vai medindo ele. Então mediu ele, está bipando, vai medir o outro, não está bipando. Então tira esse aqui e troca. Assim sucessivamente. Aqui, nesses duplos, você vai encontrar um curto nos dois terminais laterais. Apenas aqui no centro, aqui, que é o cátido, você não vai encontrar ele bipando ou não deve encontrar ele bipando em nenhuma circunstância. Isso porque se formos já virar, aqui virei a placa, repare que os dois terminais laterais, que são os ânidos, estão conectados com a mesma trilha. E o cátido está isolado.
Então, se for a medir com o seu multímetro, nessa situação aqui, ó, você chega lá, coloca o positivo aqui no ânido e o negativo aqui no cátido. Ó, ele deve se comportar assim, estando bom. Isso para os diodos duplos, esses que vêm já dissipados. E repare que nos dois terminais laterais vai sempre bipar. E isso é totalmente normal. Repara que esses dois diodos estão em paralelo. Ó, se um deles queimar, prontos, os dois vão bipar. Em alguns casos, os capacitores também podem ser responsáveis por esse curto. Então, não descarta a possibilidade de um capacitor eletrolítico entrar em curto. Também terás que isolar mesmo para fora. Então, meu amigo, faça esse teste aí e retire os componentes que vais encontrar bipando, principalmente os componentes que têm essa tendência de entrar em curto ao queimarem. Temos mais para hoje, temos mais e não, ok? Tudo bem? Então, espero que tenha gostado dessa aula de hoje. Na verdade, ficou muito longo, por isso que vou dividir em duas partes, né? Vai ser parte 2 e 3. Parte 1 fizemos já há um tempinho. Então, essa aqui é a parte 2 e 3, pois o vídeo acabou ficando bastante longo. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, caso o meu amigo ainda não seja inscrito. Ativar aí o sininho das notificações. Deixar o seu like. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!